Pelo contrário, aqui Pedro está fazendo um contraste com a atitude anterior, não é? Em vez de você ficar surpreso, né, com o sofrimento, ao contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Em vez de você ficar surpreso e questionar Deus e ficar ressentido com Deus, Pedro diz, você deveria se alegrar, você deveria se regozijar no sofrimento. E ele já tinha dado uma razão para isso no verso anterior, que é sabermos que o sofrimento depura a nossa fé. Mas agora ele acrescenta mais um motivo pelo qual nós deveríamos olhar para o sofrimento com alegria. É que o sofrer por Cristo é uma prova de que nós estaremos com Ele na revelação da sua glória. O raciocínio de Pedro é muito simples. Nós estamos unidos a Cristo. Estamos unidos nos sofrimentos de Cristo e estamos unidos na exaltação de Cristo. A história de Cristo é a nossa. Quando Ele foi crucificado, nós somos crucificados com Ele, morremos com Ele. O sofrimento dele é o nosso. Mas ele não ficou morto, ele não ficou retido na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia e nós ressuscitamos com ele. E ele voltará em glória. E quando ele vier em glória, nós também seremos glorificados com ele. Então, os sofrimentos que você passa aqui por causa de Cristo, eles são um sinal de que você também vai ter a contraparte. Quando Cristo se revelar em glória, ele diz aqui, vocês se alegrarão exultando. Vocês sofrem por Cristo agora, isso é uma prova de que quando Cristo voltar, vocês serão glorificados com Ele e vocês se alegrarão e exultarão na glória de Cristo. E aqui tem um ponto muito importante para nós, como eu disse. O consolo que a Bíblia oferece para o cristão não está aqui. Toda esperança e todo conforto bíblico para o sofrimento é sempre escatológico, sempre aponta para o futuro. Sempre aponta para o futuro. Como é que Pedro consola esse pessoal aqui? Ele está dizendo, olha, você está sofrendo agora, mas você se alegre, porque quando Cristo voltar, então você vai ser glorificado, o sofrimento vai terminar, você vai participar da glória de Cristo exultando. Ou seja, o cristianismo sempre aponta para o futuro, como sendo a fonte da nossa consolação. Isso é tão evidente na Bíblia que inimigos do cristianismo, como Karl Marx, disse uma vez que o cristianismo é o ópio do povo. Na verdade, ele disse religião é o ópio do povo, mas ele tinha em mente o cristianismo. O ópio, todo mundo sabe, conhece, é um entorpecente, né? Ele deixa a pessoa anestesiada, Então, o que ele estava dizendo é que o cristianismo, ele anestesia as pessoas e torna as pessoas dóceis e submissas, permitindo, então, que os opressores dominem. Em que sentido? Exatamente porque o cristão ensina que a nossa esperança é futura e que o cristão não deve muito se preocupar com as coisas desse mundo. O foco do cristão não é esse mundo, mas o mundo vindouro. Então, isso facilita a ascensão dos opressores e dos dominadores. O cristianismo domestica as pessoas. As pessoas dizem, não, isso aqui é só... Por exemplo, o que está acontecendo, Maduro o governo do ditador Maduro é de Deus, foi Deus que quis assim, nós vamos nos submeter, não vamos reagir, não vamos fazer oposição, não vamos fazer nada. Essa é a interpretação que é dada por esse ateu, que é pai do chamado marxismo cultural e de tantas outras ideologias. A verdade, porém, ele está certo num sentido. A esperança cristã é escatológica mesmo. Deus não nos consola, não tem nada aqui nesse mundo que possa nos consolar. A Bíblia sempre olha para esse mundo como sendo um vale de lágrimas, é chamado do presente século, há uma ênfase na sua transitoriedade e sempre nós somos redirecionados para a vinda de Cristo, para o novo céu e para a nova terra, onde habita a justiça, para a ressurreição dos mortos. É para lá que nós somos dirigidos. Mas isso não significa que os cristãos vão entregar o mundo ao diabo. Não entregam o mundo ao diabo. Embora a nossa esperança é futura, enquanto aqui nesse mundo, nós vamos trabalhar e lutar para que os valores do reino de Deus sejam refletidos aqui, pela pregação do Evangelho, pela transformação dos corações e das vidas, e assim influenciando, onde possível, as esferas de decisão pública, por mais leis justas, por uma legislação que seja honesta,
por juízes e governantes que busquem o bem da sociedade e assim por diante. Mas o cristão, ele não tem esperança de que o reino de Deus vai se estabelecer aqui nesse mundo. Né? Só existe um Messias, e não é esse que está no governo. Né? Então, muita gente coloca esperanças. Sim, eu acompanhei a euforia dos evangélicos, né, quando Jair Bolsonaro foi eleito. Não vou dizer que eu não gostei também, mas eu sei que não é. Eu sei que não é por aí. Não é. A gente sabe que o problema do Brasil é muito mais profundo do que simplesmente essa orientação política agora mais à direita, não é? Do que qualquer outra coisa. Então, nossa expectativa não está aqui nesse mundo. Nós vamos lutar? Vamos sim. Vamos fazer o possível para influenciar? Vamos sim. Mas a nossa esperança está no céu. Está na glória, está no futuro. Por isso, Pedro está dizendo aqui, irmãos, vocês se alegrem, porque se vocês sofrem agora por causa de Cristo, isso é sinal de que vocês pertencem a Cristo e que quando Cristo se manifestar, vocês também experimentarão aquela glória. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Essa é a segunda orientação que Pedro dá para aqueles cristãos. A primeira é: não estranhe o sofrimento, porque ele faz parte do propósito de Deus para depurar sua fé, como fogo prova o ouro. Segunda orientação: os sofrimentos que vocês estão passando aqui são só uma confirmação da glória da qual vocês vão participar quando Cristo se revelar. Terceira orientação, no verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Uma das maneiras que os cristãos eram perseguidos na época de Pedro era através da agressão verbal. Era essa perseguição verbal, as injúrias que são referidas aqui. Se vocês, pelo nome de Cristo, sois injuriados. Injuriar alguém é insultar alguém, é se dirigir a alguém de maneira pejorativa, caluniar o nome daquela pessoa, agredir aquela pessoa com palavras. E às vezes isso dói mais do que uma agressão física, não é? A agressão moral, o assédio moral. Se vocês estão sendo assediados moralmente através das palavras dos pagãos, dos seus vizinhos, do seu chefe no trabalho, porque você é crente, então Pedro diz aqui, na verdade você é bem-aventurado. Ele está refletindo as palavras de Jesus, quando Jesus Cristo disse, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Pedro está refletindo essas palavras de Jesus. Enquanto que os homens vão injuriar vocês, porque vocês são cristãos, na verdade Deus está bendizendo vocês. O contraste aqui é entre a injúria dos homens e a bênção de Deus. Se vocês são injuriados, bem-aventurados. Se vocês são mal falados, vocês são bem falados por Deus. E isso deveria ser uma fonte de conforto para nós. E ele explica por quê. Olha aí o final do verso 14. Pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui tem várias figuras misturadas nessa expressão de Pedro. A primeira é a referência ao Espírito Santo como sendo o Espírito da glória e de Deus, cuja tradução pode ser o Espírito do Deus glorioso. Ou glorioso Espírito de Deus, pode ser traduzido assim. De qualquer forma, a referência parece ser aqueles episódios do Antigo Testamento em que a glória de Deus repousava sobre ou o tabernáculo ou o templo. Nós conhecemos esses episódios. Em algumas ocasiões, quando a Shekinah, que era a nuvem da glória, que indicava a presença de Deus, quando ela descia sobre o tabernáculo, há um episódio citado na lei de Moisés, nos 4 livros de Moisés, 5 livros de Moisés, em que a glória desceu sobre o tabernáculo a ponto de Moisés e ninguém mais poder entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus havia enchido aquele lugar. Mais adiante, esse episódio acontece quando Salomão, já no período da monarquia, inaugura o templo e durante a celebração, a glória de Deus, a Shekinah, enche o templo de maneira que os levitas e os sacerdotes nem podiam ministrar por conta da glória de Deus que enchia o templo. A palavra repousa que Pedro está usando aqui é a mesma palavra que aparece lá nos evangelhos quando diz que durante o batismo de Jesus os céus se abriram
e o Espírito de Deus veio e repousou sobre ele. Repousou, o Espírito da glória de Deus. O que essas figuras nos dizem? O cristão, ele é alguém sobre quem repousa o Espírito da glória e de Deus. Se o Espírito da glória e de Deus, que é o Espírito que reflete a glória de Deus conforme o Antigo Testamento, e é o mesmo Espírito que repousou sobre Jesus, se ele está sobre você, você vai ser perseguido. Não tem como não ser. Você vai ser perseguido, por isso que você é bem-aventurado. Agora a gente pode entender o versículo todo. Se pelo nome de Cristo você é injuriado, você é bem-aventurado, porque isso é uma prova de que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. A gente fala muito de avivamento. Quando a gente toca na palavra avivamento, os olhos dos crentes chegam a brilhar, né? Quem é que não quer ser cheio do Espírito Santo, né? Conhecer Deus mais de perto, viver momentos de glória aqui nesse mundo, muitas conversões, transformação de crentes, sociedades mudadas? Era isso que aconteceu nos grandes avivamentos históricos e nos avivamentos bíblicos também. Mas tem uma dimensão do avivamento que pouco se fala. Se o Espírito da glória de Deus vier e encher esse lugar, com certeza vocês serão perseguidos. Olha para o que tem no livro de Atos. Olha como o livro de Atos narra exatamente isso. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio com poder e glória, encheu a igreja primitiva. Por um lado, muita gente se converteu, mas por outro, levantou a hostilidade e o ódio dos principais escribas e fariseus, juntamente com os sacerdotes, que começaram a perseguição sistemática para eliminar o cristianismo. Avivamento, plenitude do Espírito Santo, traz esse lado de perseguição que às vezes as pessoas querem esquecer. Mas se você está sendo perseguido por causa de Cristo, essa é a prova de que o Espírito de Deus repousa sobre você. E aí é bom você perguntar a você mesmo, se o seu cristianismo provoca isso nos outros. Não é que você vai ser aquele cara chato. Tem gente que é perseguido porque é chato, não é porque é crente não, mas porque é chato, né? Então, verifique isso em você. Se o seu cristianismo, ele não incomoda ninguém, sua maneira de viver, ela não provoca reação, ela não se destaca dessa sociedade pagã em que a gente vive, que é a sociedade brasileira, alguma coisa deve estar errada. Você está igual a eles. Seu discurso é igual deles, os seus valores é igual a esses valores. Em que é que você é diferente deles? Mas se você é injuriado por conta do nome de Cristo, essa é a prova do que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. É assim que Pedro consola aqueles irmãos. Quarto ponto, do verso 15 até o verso 16, aqui é mais uma ressalva que Pedro faz, porque ele pode ser mal compreendido. Ele está falando que o sofrimento é usado por Deus como o meio normal pelo qual ele purifica a nossa fé, verso 12. Ele está dizendo que os sofrimentos por Cristo aqui, ele está dizendo que os sofrimentos, no verso 13, eles provam a união com Cristo também na sua glória, na sua segunda vinda. E ele acabou de dizer que nós somos bem-aventurados se sofremos pelo nome de Cristo, porque isso isso mostra que nós, de fato, temos o Espírito da glória de Deus, o mesmo Espírito que estava em Cristo, repousando em nós. Alguém poderia pensar que Pedro está falando de qualquer tipo de sofrimento. Por isso que ele diz no verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Porque nos versos anteriores ele falou bem do sofrimento. Ele falou que o sofrimento traz todos esses benefícios aqui. Mas não é todo sofrimento, Pedro diz. Eu não estou falando do sofrimento porque você é assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete nos negócios de outrem. Essa ressalva é muito importante porque o crente cristão tem a tendência de vitimização. E de mártir. Tipo assim, o cara chega para mim e diz, pastor Augustus, eu quero que o senhor ore por mim porque eu fui demitido do meu emprego. Foi demitido, meu irmão? Onde é que você trabalha? Eu trabalho na loja de fulano e tal. Eu disse, eu conheço o dono da loja lá. Mas você foi demitido por quê? Perseguição, pastor. Olha, o dono da loja,
O cara é contra-evangélico mesmo, né? O cara é preconceituoso contra cristão, e eu fui demitido por conta disso. Que o senhor orasse por mim, que eu estou sofrendo muito, pelo nome de Jesus, queria que o senhor orasse por mim. A gente ora e tal, eu digo, eu conheço o dono da loja, eu vou ligar para lá. Fulano, oi pastor, tudo bem? Tudo bem. Você demitiu o fulano de tal, membro da minha igreja? Pastor, foi. Olha, é o pior empregado que eu tinha, pastor. O cara chegava atrasado, passava o dia todo no WhatsApp, em grupo de discussão de teologia, não fazia o trabalho dele direito, queria converter todo mundo, assediava o pessoal aqui com versículo bíblico, ficava, né, querendo fazer reunião aqui no trabalho. Era o pior empregado que eu tinha, pastor, é o pior mesmo. E aí o cara chega na igreja pedindo oração porque está sendo perseguido por causa de Cristo. É por causa do Evangelho. Não, está sendo perseguido porque é um péssimo empregado, porque falta sabedoria, falta discernimento. É por isso que ele está sendo perseguido. É isso que Pedro está dizendo aqui. Não sofra, não confunda o sofrimento por Cristo e o sofrimento que faz parte da humanidade com o sofrimento que você está passando por ser assassino, ladrão ou malfeitor. Essas três categorias eram crimes previstos em Roma como sendo passíveis de morte, prisão, morte, açoite, né, pagamento de pesadas penas. O assassino frequentemente era a pena de morte, era exercitada naquele tempo, não é? Quando Paulo diz que as autoridades trazem a espada, não é para dar uma palmadinha no traseiro do bandido, mas para cortar a cabeça dele, é claro, né? Então a pena de morte valia no Império Romano para quem era assassino. Se você fosse cidadão romano, se você não fosse cidadão romano, você podia ser jogado nas feras, ou queimado vivo ou crucificado. Mas se você fosse cidadão romano e era assassino, você ainda tinha a opção de morrer degolado, que era mais fácil, né? Mais rápido e menos doloroso. Ladrões também tinham penas pesadas contra eles, e malfeitor é um nome, é uma categoria mais rápida, mais ampla, que envolve toda uma série de delitos, todos previstos em lei. Então Paulo diz: se você está sofrendo porque você quebrou a lei, você é um infrator da lei. Pedro está dizendo, né? De que se você é um infrator da lei, então não confunda com o sofrimento por conta de Cristo. E não se faça vítima por conta disso. Como eu disse no início, existe solução, que é o arrependimento, mudança de vida, você colocar as coisas em ordem, e Deus pode transformar esse sofrimento num sofrimento terapêutico, saudável, bom para a sua alma, para curar você, para fazer você crescer. Mas aí você está dizendo: pastor, eu estou livre, porque eu não sou assassino, não sou ladrão, malfeitor. Mas espera aí, a lista não acabou, não. Ou como quem se mete na vida dos outros. O povinho para se meter na vida dos outros é o povo evangélico, não é? Nossa, a gente vai no Facebook, o que os evangélicos se metem na vida dos outros? O evangelho tem opinião sobre tudo, né? Fala sobre tudo, mete a boca, diz um monte de asneiras, e bom é quando fica discutindo um com o outro, né? Lavando roupa suja lá no Facebook, nas redes sociais, abrindo a vida, desvendando o coração lá para o público e tudo mais. Gente... E aí vem as reações, aí começa a vir os comentários, né? Gente bloqueando, gente falando, insultando e tudo, aí vai para o pastor. Pastor, eu estou sendo perseguido nas redes sociais. Ah, meu irmão, você vive se metendo na vida dos outros, né? Não é da sua conta, a vida dos outros. Não é? Deus nos deu a vida, eu vi isso num caminhão, né? Deus deu a vida para que cada um cuidasse da sua, né? Eu vi isso na traseira de um caminhão. Se mete na vida dos outros, intromete na vida dos outros. Então, essa é uma das causas dos sofrimentos também. Não sofra como quem se mete na vida dos outros. Não quer dizer que nós, assim, vamos fechar os olhos para todo tipo de coisa errada que o nosso próximo fizer. Há um sistema, há um procedimento. Se você viu o seu irmão em pecado, está lá em Mateus 18, vai conversar com ele, particularmente, antes de colocar no Facebook, para todo mundo saber. Depois, se ele não te ouvir, você vai com 2 ou 3 pessoas. Finalmente, você vai dizer para a igreja, para o presbitério. Se ele não viu o presbitério, ele vai ser excluído da igreja. Então, tem todo um processo que Jesus instrumentalizou em Mateus 18 para você lidar com o erro na vida dos outros. Mas se meter, publicar, expor, sem seguir esses passos, você vai atrair sofrimento para você. E isso não é sofrimento cristão, é sofrimento de uma atitude ímpia, de uma atitude pagã. Então, não sofra como sendo alguém que está fazendo uma coisa errada. Mas, verso 16, se sofrer como cristão,
Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se você está sofrendo por ser cristão, não tenha vergonha disso. Você, jovem, lá na universidade ou no trabalho, não tenha vergonha de você dizer, eu sou virgem. Não tenha vergonha, não. O pessoal vai zoar. Vai zoar de você. Mas você diga assim, Deus, graças te dou pelo privilégio de sofrer pelos valores de Cristo. Lá na sala de aula, quando o professor começar a cair em cima de você, porque você diz, esse negócio de evolução tem um problema sério, porque ele vai de encontro àquilo que está no livro de Gênesis, que Deus criou o mundo do nada. E aí a turma vai cair em cima de você, vai zombar do evangelho, e se o professor de física souber que você é cristão, evangélico, ele vai marcar você o ano todo, o curso todo. Não tenha vergonha disso, glorifique a Deus por isso. Você, moça, não precisa ter vergonha de dizer, eu sou virgem. Eu sigo os padrões do evangelho. Eu sigo o que Cristo me ensinou a respeito do casamento. Não tenha vergonha disso. Hoje em dia, os jovens ficam com vergonha, né? Eles querem ser aceitos, querem participar e eles sabem que se seguir o cristianismo na sua pureza e como o Senhor Jesus nos ensinou, eles vão sofrer retaliação, vão ser excluídos, vão ser hostilizados, vai ter gente falando, mas a orientação é essa. É melhor você sofrer como cristão do que você sofrer como adúltero, imoral, pornográfico, gente que sai com todo mundo, Maria vai com as outras e tudo mais. Se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, diga a Deus, que privilégio que eu posso sofrer como cristão.